Dois. Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão de um dos ciclos de debates da PASC, neste caso o ciclo Esplendor Caótico do Mundo, que se insere no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, e, portanto, é um ciclo que, como decorre do nome, procura refletir sobre as grandes questões da política internacional. A PASC, nesta nova direção a que eu presido, tem apostado muito nos grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos: Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Rui Martins, aqui presente, vice-presidente da PASC, e pelo Carlos Magalhães. Temos outro grupo de trabalho intitulado Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo, também aqui presente, e pela Ana Sofia Lopes. E hoje não pode vir, peço desculpa. E temos também um outro grupo de trabalho coordenado pelo Samuel Limas e por mim próprio, tem como título e tema Lusofonia e Relações Internacionais, e este ciclo de debates insere-se nesse grupo de trabalho. Esses grupos de trabalho, a nosso ver, são muito importantes, desde logo para dinamizar internamente a PASC, ou seja, para fazer interagir as várias associações, mais de meia centena, e estamos em crescimento. Já há novas 13 associações que já manifestaram o interesse em ingressar na PASC, isso acontecerá já em outubro, e também é uma forma de agregar novas associações, como tem acontecido ao longo destes meses. Ao longo deste ciclo já debatemos a questão da Ucrânia, enfim, por razões óbvias. Aliás, foi o tema do primeiro debate, mas já falámos sobre o Brasil, no rescaldo das eleições que decorreram ainda em 2022. Já falámos sobre a Índia, tivemos connosco o Presidente da Casa de Goa, que aliás também faz parte da PASC. Tivemos connosco também o Jorge Rangel, de Macau, Presidente do Instituto Universal de Macau. Enfim, já falámos sobre grandes questões do nosso mundo, do nosso tempo. E hoje temos connosco o embaixador Lauro Moreira, que foi durante vários anos o representante oficial do Brasil na CPLP e que atualmente preside o Observatório da Língua Portuguesa. É com muito gosto que o temos connosco, Lauro Moreira. Enfim, nós aqui dispensamos os títulos académicos ou outros e, portanto, tratamos todos pelo nosso nome. É um gosto tê-lo connosco, Lauro. E desde logo eu gostaria que nos falasse um pouco sobre o Observatório da Língua Portuguesa, até porque é uma dessas novas entidades que está em fase de ingresso na PASC. A palavra é sua, Lauro. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos e cumprimentar especialmente a PASC por esse trabalho ter sido feito, ter sido realizado. Eu confesso que eu não estava seguindo a primeira reunião que eu sigo. E para falar sobre o Observatório da Língua Portuguesa, ideal, evidentemente, seria que se nós tivéssemos aí o nosso Francisco Nuno Ramos, porque o Francisco é o responsável pela criação do observatório, né? Eu me juntei ao observatório alguns anos atrás, e depois eu acabei sendo presidente do observatório. É uma instituição, digamos assim, que tem tido dificuldades, obviamente, para subsistir dentro daquele plano que nós tínhamos inicialmente, problemas financeiros, problemas de patrocínio, etc. Mas aí começamos a mudar um pouco a direção e começamos a nos concentrar mais na parte virtual, na parte realmente assim nos concentrando mais na divulgação e sempre dentro da defesa da língua, a promoção da língua portuguesa, que é, em última instância, é o que interessa para o observatório. Então, nós temos um grupo, não é, dentro da internet, e esse grupo tem tido um trabalho bastante interessante de diálogo. Muita gente está aprendendo muita coisa a partir desse diálogo, porque tem gente bastante interessante também para fazer os comentários. Ou seja, o observatório tem ido bem, mas um pouco afastado daquela ideia que nós tínhamos no início, entendeu? Até mesmo nós tínhamos uma quantidade de sócios e tudo, mas a coisa foi se esgarçando um pouco.
De qualquer maneira, eu acho que é uma instituição que está muito presente hoje, não é? Na internet. Nós temos tido uma série de contatos e tudo. Então, eu acho que está cumprindo, de certo modo, o seu papel. Não tenho, portanto, muita coisa a falar sobre o observatório, a não ser um pouco isto, né? Por outro lado, eu tenho podido colaborar pouco relativamente com ele, na medida em que passo parte do tempo aqui no Brasil, parte do tempo em Portugal. Agora, por exemplo, dessa vez eu passarei 8 meses sem ir a Portugal. Eu voltei daí em abril, só poderia voltar agora em janeiro, Portugal. Então, tudo isso dificulta um pouco mais, não é? Uma atuação, digamos, mais presente, não é? Com a realização de projetos mais concretos. Então, estamos atuando muito na área, portanto, da internet, né? Área virtual. É basicamente um pouco isso, a não ser que queiram fazer algumas perguntas. Muito bem, mas nos dias de hoje, enfim, 2 pontos pela minha parte, nos dias de hoje, como o Lauro Moreira sabe, muito melhor que todos nós, pela sua experiência, pela sua já longa experiência. Aliás, eu também costumo dizer, a lusofonia só se podia cumprir no século XXI, porque só hoje é que são as tecnologias de comunicação que nos permitem interagir de modo tão fácil e tão regular. Por outro lado, a PASC também serve para isso, para nos ajudarmos mutuamente, na premissa que juntos somos mais fortes, e a ideia de que vocês, neste caso do Observatório, eu também faço parte do Observatório, portanto, nós juntos seremos mais fortes, e a PASC é uma plataforma, é uma rede para nos ajudarmos mutuamente e para nos fortalecermos mutuamente, fortalecermos a sociedade civil, e fortalecermos cada uma das nossas associações, e portanto a PASC serve também para isso e tem esse propósito expresso. Muito bem, obviamente que o Observatório sendo aceito, como certamente será, nesta Assembleia Geral que irá decorrer em outubro, depois vai começar a interagir mais frequentemente com as restantes entidades da PASC, e vamos nos conhecer mutuamente. Vamos então ao nosso tema de hoje, o estado da CPLP. Talvez fosse interessante, Lauro Moreira, falar um pouco da sua experiência no âmbito da CPLP. Muito bem. Sobre isso eu posso falar um pouco mais. Bom, a primeira coisa é dizer o seguinte, a minha experiência pessoal. Até 2005, até o ano de 2005, ou seja, a CPLP já tinha 10 anos, 9, 10, os representantes dos países membros da CPLP eram normalmente os embaixadores desses países no bilateral, junto a Portugal. A partir de um certo momento, foi justamente no governo do presidente Lula, primeiro governo, o ministro Celso Amorim estava como chanceler, ele me falou que estava com a ideia de propor a criação de uma missão do Brasil, no nível de embaixada, para representar o país junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Seria, portanto, o primeiro país a ter, não é, uma embaixada junto à CPLP, uma missão de nível de embaixada. Eu fiquei muito entusiasmado com a ideia, porque eu já representava, naquele momento, eu era presidente da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que é uma instituição forte, grande aqui, está sob a coisa do Itamaraty, está nas asas do Itamaraty, mas e nós já tínhamos, portanto, um contato muito, muito forte com os países da CPLP, lógico, com projetos importantíssimos. Nós tínhamos, por exemplo, um projeto em Angola, em que nós formávamos mão de obra em diversas áreas diferentes, e nós já estávamos formando alguns milhares já de técnicos. Chegamos a formar 700 e tantos técnicos em um ano. Nós tínhamos, além dos países da CPLP, claro, temos também no diversos outros países, aqui no Paraguai, por exemplo, e alguns países da América Latina em geral. Mas no caso da CPLP, nós tínhamos essa coisa de Angola, por exemplo, nessa área de cooperação técnica, que era uma coisa
Depois nós passamos, evidentemente, para Angola, né? Mas toda a administração, a construção, toda foi feita pelo Brasil. E aí teve com resultados extraordinariamente importantes. Depois nós tivemos em Cabo Verde. Celso Amorim era ministro naquele tempo, eu fui a Cabo Verde com ele justamente para a abertura do nosso centro de formação profissional lá. E depois no Timor-Leste. Ou seja, havia, portanto, uma atuação grande, de certo modo, ainda que não existisse ainda uma embaixada direta do Brasil no CPLP, mas nós estávamos representados pela embaixada do Brasil junto a Portugal. Bom, com isso, então, fizemos a exposição de motivo presidente da República, foi criado, então, a missão do Brasil. Eu fui designado primeiro embaixador, me deu uma grande honra, primeiro embaixador do Brasil, junto à comunidade. Fomos para Lisboa justamente em 2006, meados de 2006, e a partir daí nós conseguimos implantar, né, logo a embaixada, exatamente no local onde até hoje nós estamos. A parte de residência já não é mais aquela que tínhamos antes, mudaram. Mas, de qualquer modo, foi um período, para mim, muitíssimo importante, porque eu já tinha não apenas um amor enorme, evidentemente, como vocês sabem todos, pela lusofonia, mas eu tinha já uma experiência bastante grande no trato com a CPLP, não é? Como instituição, com o secretariado e com os representantes também dos respectivos países. Isso foi muito bem. Para o Brasil, por outro lado, como você sabe, a ideia da criação de uma entidade como a CPLP vem de há muito tempo. Vem do nosso Agostinho. A verdade é essa. Juntamente com o Zé Aparecido. O José Aparecido Oliveira, exatamente. Exatamente. Então, a Universidade da Bahia, não é? Com a criação daquele centro de estudos orientais, depois, então, a Universidade de Brasília, com o Darcy Ribeiro lá, com o Zé Aparecido e com Agostinho da Silva. Ou seja, a coisa foi... Mas o próprio Zé Aparecido falava depois o seguinte, quando houve a criação, ele disse que houve um atraso porque estava praticamente esperando, não é, que houvesse, digamos assim, a solução de alguns problemas. Primeiro, era a libertação das ex-colônias portuguesas, lá na África, claro. Pois então, só a partir de 75 podia se falar sobre o assunto, como não mais uma comunidade de Portugal, Brasil, como se falava no princípio do século. Já Rui Barbosa falava nisso, já outros falavam nisso em 1910, 1912, Brasil-Portugal. Não. Agora nós estávamos realmente assim, podendo criar uma comunidade de países da lusofonia como um todo. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, ela esperou também, de certo modo, a redemocratização do Brasil. Não é? Porque a nossa redemocratização surgiu justamente a partir da nova Constituição, que foi a partir de 88. Então, com isso, nós estamos prontos para dar esse salto. E aí foi que aconteceu, sabemos todos, o presidente Mário Soares, em Portugal, Zé Aparecido, inicialmente como ministro da Cultura do governo do Itamar Franco, propôs ao Itamar Franco a realização, em primeiro lugar, em 91, 89, 91, parece, né? Daquela reunião, 90, aquela reunião lá em São Luís do Maranhão, de ministros da Cultura, foi quando se criou o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que foi um embrião, né, praticamente assim, daquilo que viria a ser a CPLP. Depois, então, quando foi o Zé Aparecido foi indicado para ser chanceler inicialmente, mas depois adoeceu, chamou Celso Amorim, que era embaixador justamente em Genebra, para ser o secretário-geral dele, Itamaraty, e depois, então, o Celso acabou sendo ministro. E ele foi para Portugal como embaixador de Portugal, que foi uma coisa fantástica, não é? Porque, a partir daí,
nós demos passos, conseguimos dar, junto com os países, a CPLP, passos gigantes para formar, finalmente, a instituição. Houve aquelas mesas redondas todas que nós sabemos, aqui no Brasil, em Angola, em Portugal, etc. Tá uma preparação muito grande, até que, finalmente, né, chegamos à formação, né, da comunidade, dos países, da entidade que reuniria os países de língua portuguesa. Mas há uma coisa aí que, para mim, é fundamental. Para mim, pessoalmente, eu não consigo deixar de pensar nisso sempre, né? A CPLP, o organismo que nós criamos, ele foi simplesmente uma moldura, um marco para uma realidade pré-existente. Não foi para uma coisa do futuro só, não. Foi para uma coisa, até comparando, que tinha 500 anos já. E é isso que é o mais importante para mim. Ou seja, a lusofonia já existia, o entrosamento desses países já existia, queira ou não. A língua é que nos unia todos, de certo modo, né? Embora vários desses países falando 40, 35, 40, 43 idiomas, mas não tem importância. O importante é que a língua básica de entendimento era o português. Então, isso tudo foi criando um patrimônio absolutamente extraordinário, lastreado na língua, e foi esse patrimônio, para proteger e para desenvolver esse patrimônio, que nós criamos esse marco jurídico legal que foi a CPLP. Naquele momento, a CPLP isso é importante. Lauro, permita-me sublinhar, isso é um ponto importante, de facto. Sim. A CPLP, ou melhor, a realidade da CPLP já existia antes antecedeu. Antes desse enquadramento jurídico, de facto, porque existiam países de língua portuguesa, existia a lusofonia, e a CPLP veio consagrar juridicamente essa realidade. Isso é muito importante. É isso aí. Não é uma criação artificial. Em todo o caso, Lauro, a questão do Brasil e do empenhamento do Brasil na CPLP, eu gostaria também de discutir isso, até porque a impressão que eu tenho, pelo menos, é que o Brasil está, pelo menos mais recentemente, está a apostar mais nos BRICS e menos na CPLP, mas isso é uma questão a levantar depois. Eu gostaria que o Lauro, atendendo à sua experiência, já nos fez essa retrospectiva histórica, muito pertinente, nos falasse de como é que encontrou a CPLP já neste século, na primeira década deste século, e como é que olha para a CPLP agora. Acha que evoluiu? Acha que estagnou? Acha que regrediu? Como é que tem visto a evolução da CPLP? Desde a sua passagem... Bom, sim, eu devo dizer a você o seguinte, quer dizer, eu não fiquei muito animado com a CPLP desde a minha saída de lá, não. Eu confesso que, no caso do Brasil, eu posso falar mais no caso do Brasil, que, na verdade, reflete uma boa parte da CPLP, lógico, né? O que acontece lá. Mas eu acho que nós já tivemos mais empenhados. Voltamos a ficar agora, pode ter certeza. Mas já ficamos mais empenhados em anos, digamos, até 2004, diria até 2008, 10, até assim, aquela cimeira de Lisboa, por exemplo. Entendeu? Eu participei de várias cimeiras e eu via que havia uma outra... Bom, de repente, eu começo a perceber que o Brasil começa a ficar um pouco assim, não esmorecido, um pouco lento demais diante dessa problemática tão grande que é a CPLP. Dificuldades essas que se consideram existentes desde o primeiro momento que se criou, dada a assimetria enorme que existe entre nossos países, do ponto de vista econômico, social, tal, institucional, tudo isso. Mas eu acho que o Brasil abandonou um pouco. Isso é uma opinião pessoal minha, a partir de 2010. Né? Digamos, isso durante uns 8 anos. E, de repente, veio a pandemia. Em cima desses 5, 6, 7, 8 anos, de uma certa letargia, diria,
de repente eu percebo que, evidentemente, isso não é só o Brasil, não é só o Brasil. Eu estou falando do Brasil, com isso eu estou falando em que a gente pode ter contribuído para que na CPLP tivesse havido um certo esclarecimento também, né? É isso. Mas eu acho a questão é que o Brasil é fundamental, o Brasil, obviamente, pela sua dimensão. Se o Brasil não puxa pela carroça, a carroça não anda, não é? Claro, mas acontece que é exatamente isso. Quer dizer, a carroça também tem que estar, não pode estar travada, não é? Quer dizer, ela não pode se travar. Então, para isso, é preciso que haja um esforço coletivo, para que um só não pode puxar a carroça se ela estiver travada. É claro que e nem sim. cabe a um só, né? Claro que sim. Então, nesse sentido, falando português muito claro, o governo Dilma, que foram quantos anos? Um governo e meio, né? Um mandato e meio quase. Não havia mais, não estava havendo, acompanhando aquela ênfase que o governo brasileiro dava, o governo Lula, por exemplo. Né? O Lula foi 8 vezes à África no período que ele foi presidente, numa coisa, e a Dilma não foi nenhuma vez. Por exemplo, quer dizer, a CPLP, quando a gente fala de CPLP, não é Brasil e Portugal. A coisa é muito mais complexa. Quer dizer, se não houver uma atenção muito especial para os países, para os PALOP, para Timor-Leste, eu acho que a coisa falha completamente. O aspecto fundamental da CPLP é a cooperação. Cooperação. É a cooperação que agora, inclusive, se estende, não é, para a área econômica, justamente agora na última cimeira, aí em São Tomé e Príncipe, com a criação, inclusive, de um pilar a mais, digamos assim, para sustentar a CPLP. Já não são mais aqueles pilares apenas tradicionais, quer dizer, concertação político-diplomática, cooperação em todos os planos, e depois a defesa e promoção da língua portuguesa. Agora entra aquilo que não podia ter entrado antes, porque antes o que havia, o quadro de que eu me referia, a realidade que eu me referia, não entrava essa parte econômica ainda. Primeiro que eram colônias, até certo momento, não é? Até 75. Então, não houve possibilidade de se... As relações do Brasil com a África foram intensas durante um certo período, mas depois elas se esvaziaram muito. Voltaram a melhorar no tempo do Jânio Quadros, mas depois voltou a esvaziar de novo. Quer dizer, então, do ponto de vista econômico, não se criou nenhum pilar para sustentar essa parte. Criou-se agora. Então, vamos ter agora no secretariado, não é? Uma direção, sustentar mais um pilar, que é o pilar da cooperação econômica e comercial. Federação Empresarial, chama-se, não é? Empresarial. Chama-se cooperação. O nome que eles deram lá na coisa Isso foi a aposta da Angola. Angola econômicos e empresariais. Angola apostou muito nessa cooperação económica como pilar fundamental para o desenvolvimento da própria CPLP. Exatamente. Posso só dizer uma coisa? Com certeza, Paula. Paula Policarpo, por favor. Estávamos a ouvir, este tema, temos feito muitas conversas nestas nossas sessões do Esplendor Caótico do Mundo, em que eu estou mais à vontade para falar e conheço melhor, e portanto estou a ouvir só porque também estou a aprender, mas eu tive alguma experiência com a CPLP no exercício de alguns cargos de direção que tive em algumas associações, e tivemos que interagir com a CPLP, e a ideia com que eu fiquei da CPLP, isto ao longo de 20 e tal anos, portanto estou a falar a primeira vez, provavelmente foi antes de 2005, como o Lauro estava, foi nesse período anterior em que eram os embaixadores, os representantes da CPLP dos países, e nós reuni várias vezes com eles ali onde era a CPLP, não sei se ainda é ali na Baixa, sim, continua que era a o ser. mesmo sítio, pronto, ainda. E depois, posteriormente, já com outros representantes, eu tenho enquadramento. E a ideia com que eu fiquei sempre da CPLP, e tem a ver com o que agora disse, Laura, que é essa nova dimensão
é que a CPLP era uma organização muito pesada e muito pouco eficaz do ponto de vista de realmente e efetivamente fazer alguma coisa que impactasse a vida das pessoas que faziam parte da comunidade CPLP, nomeadamente dos países mais fragilizados e mais vulneráveis, e pareciam-me Uhum. sempre, aliás, fazíamos jantares e reuniões, os jantares eram sempre em sítios fantásticos, e para falar de temas, sei lá, como a fome, estávamos num restaurante fantástico. Não é que seja errado isso, acontece é que depois as atividades relacionadas com o tema eu achava-as muito pouco eficazes, achei sempre que era muito pesada, era uma organização muito pesada e produzia muito pouco. Por isso, parece-me que esta nova dimensão de que falou agora e que o Renato explicou, que pelos vistos foi a Angola que de certa forma fez alguma força para Foi. que ela fosse introduzida, parece-me bem, porque porque sem esse lado, infelizmente, as organizações precisam também de ser sustentáveis e precisam de se autossustentar. E, portanto, o lado económico, a interação económica, a transversalidade económica, por muito que possa parecer às vezes que é menos interessante, pode ser a alavanca e pode ser a forma de depois dotar de mais meios e até de outros protagonistas que faltam provavelmente, porque estava muito focada em áreas menos business e menos porque as ligações, de Mas, facto, do mundo empresarial e dos negócios sim, são sim. importantes para o resto. E a sensação que eu tive sempre na CPLP é que era muito ineficaz, mas posso estar enganada. Certo. Uhum. Bom, não, você não está enganada. Eu acho apenas o seguinte, que a CPLP não foi criada como um organismo econômico, não Pois, foi criada para tratar de economia. Ela foi foi criada para tratar daqueles três pilares, aqueles três assuntos que a gente falou, não é? Aquelas três áreas. A área da cooperação seria, sim, a área que estaria substituindo, de certo modo, né, nessa coisa da economia. Mas hoje se cabe perfeitamente, impõe-se, mais do que cabe, impõe-se, e justamente, alavanca impunha-se aos a criação outros, alavanca, desse lado. e eu acho que é aumenta, potencia e ajuda a que os outros três pilares, que são os Lógico, originários, lógico, não tem dúvida, tem possam dúvida. desenvolver-se. Parece-me que por isso é um bom caminho, É. dá-me ideia, mas posso estar enganada. Mas em todo Não, mas é caso, exatamente isso que eu acho também. hum, em todo Sim, diga. caso, em todo caso, Lauro e Paulo e restantes, e agora vamos abrir a conversa, quem quiser intervir. Sim. Enfim, eu também, enfim, aqui entre nós, enfim, também acho que a CPLP, enfim, poderia fazer mais, idealmente. Fica sempre, quando nós falamos de Agostinho da Silva e do José Aparecido Oliveira, daqueles sonhos que eles tinham, e olhamos para a CPLP, obviamente que a CPLP está muito aquém desse sonho, não é? Eu Mas diria enfim, que é um desperdício, Renato, em e é todo, verdade, é não, um desperdício porque em todo caso, eu acho que a CPLP Não, eu não concordo, eu não concordo. Eu acho que justifica-se, grande justifica. parte desses. não, é um desperdício, Bom, sonhos são estamos a sonhos são sonhos. desperdiçar uma Agora, coisa. o que era possível transformar um sonho em realidade, de certo modo, se transformou. Está Uhum, aí, a CPLP existe, é um organismo, tem 25 anos, mais de 25 anos já tem uma série de coisas que foram feitas. Agora, obviamente, falta muita coisa. certo. Falta muita coisa. Ela, Lauro, inclusive, tropeça muito, quer dizer, estou de acordo com você, Paulo. Em todo caso, mas como disse, Tem o, problemas que não foram. o Rui Martins levantou a mão, eu vou dar a palavra, mas mas deixa-me só explicar. Eu, quando disse desperdício, é justamente o contrário. É um desperdício não aproveitarmos este espaço comum que o nos potencial. une como por uma língua comum, mas não só por uma língua, mas uma língua é importantíssima para depois criar laços entre um espaço, que é muito mais do que territórios, é todo uma memória também coletiva, porque também partilhamos alguma história conjunta e, portanto, eu acho que é um desperdício não sabermos
aproveitar, eu acho que não o fizemos até agora bem. O potencial do O CPLP. potencial eu não digo que é um desperdício, é CPLP, digo Sim, que sim. é um Em todo o desperdício. caso, digo isto em abono da CPLP, ou do que a CPLP representa, melhor dito, não deixa de ser impressionante e significativo, e o Lauro sabe isso melhor do que todos nós aqui presentes. Por exemplo, a quantidade de membros observadores que cimeira após cimeira entram. Ou seja, Exatamente. por todo o mundo, Exatamente isso. por todo o mundo, há muita gente, Exatamente há isso. muitos Ô, países Renato, que percebem que a CPLP tem um grande potencial. Não está devidamente explorado, como diz a Paula, e nós concordamos todos. Somos a quinta língua mais falada do mundo, exatamente, certo? mas esse potencial é enorme, é uma coisa extraordinária. Renato, eu quero só lembrar uma coisa. Quando em 2008, 2008, não foi 2007, março de 2007, eu trouxe o secretário executivo da CPLP ao Brasil. Nós fizemos 36 reuniões, começando, a primeira delas foi na casa, a visita ao Zé Aparecido Oliveira, que estava em Belo Horizonte, veio para o Rio de Janeiro para nos receber, deu um coquetel na casa dele. Tudo. No dia seguinte, nós estávamos na Academia Brasileira de Letras. Na Academia Brasileira de Letras, falou-se, de repente, sobre o acordo ortográfico. Ninguém estava mencionando o acordo ortográfico até então. Ninguém. De repente, na saída, os jornalistas, diversos jornalistas que estavam lá, queriam saber o que foi tratado, o que a gente falou. Então, não, ele falou, não, falando sobre a questão do acordo ortográfico também e tal. A gente disse, mas o que é essa questão do acordo ortográfico? Bom, você sabe que no dia seguinte, vários jornais começaram a publicar aqui no Brasil essa questão do acordo ortográfico, e ninguém estava atento para isso. Ou seja, um acordo que já era de 1990, né? Nós estávamos em 2008, já tinha 18 anos, e ninguém falava nisso. A partir daí, a coisa partiu para Portugal, chegou a Portugal, foi publicado na nota, no público, se não me engano, sobre esse assunto, e a partir daí a coisa começou. Então, eu quero mostrar só o seguinte: há coisas que, de repente, funcionam. Funcionam, mas desde que você tenha gente interessada na coisa também. Depois, o Domingos Simões Pereira também eu trouxe aqui ao Brasil. Foi outra coisa fantástica, tá certo? E naquele tempo, quando veio o Luiz Fonseca, havia duas entidades que faziam parte de observadores. Países, havia apenas Senegal, se não me engano, e, sei lá, Seychelles, um negócio desse assim. E, no caso de países, no caso de como é que se chama outro? Observadores consultivos. Havia a Academia Brasileira de Letras e a Fundação Mário Soares. Eram as únicas duas. Hoje você tem mais de 100. Mais de 100 institutos, instituições científicas, culturais, acadêmicas, etc., fazendo parte. Países, você tem uma quantidade hoje imensa de países, acho que, se não me engano, são mais de 50 países que fazem parte já da CPLP, como consultivo. Quer dizer, então, não é uma coisa que esteja passando assim despercebida no mundo. Quer dizer, como você acabou de falar agora, quer dizer, os países atribuem à CPLP uma importância. Nós é que temos que estar à altura dessa importância, tá podendo? É isso aí. E fazer com que a coisa realmente seja, que funcione. Porque o que eu digo, quando era embaixador aí, eu não cansava de dizer uma frase um pouco redundante demais, mas eu insistia. Porque o IUP não funciona, dizia o embaixador. Não, porque o IUP não está funcionando, porque não sei o quê, porque o IUP... Gente, pelo amor de Deus, o IUP é CPLP. Se o IUP não funciona, é porque a CPLP não funciona. E se a CPLP não funciona, é porque nós não funcionamos. Os países não funcionam. Não existe, o secretariado não pode fazer nada sozinho. Nós somos a CPLP. Essa é que é a verdade. Enquanto nós nos introjetarmos essa ideia da nossa responsabilidade com relação ao que tem que acontecer, não acontecerá, pô. Esperar que o outro faça, não existe isso. Exatamente. Não é verdade? Então, eu sou muito, muito claramente determinado com relação a isto. Cabe a nós, exclusivamente a nós, países, fazer da CPLP o que ela tem que ser. E sociedade civil, se permite também acrescentar. Rui Martins, levantaste a mão? Claro.
Não, quando eu digo CPLP, não estou falando só de, quando eu digo países, Claro que sim, não claro que faz sim, governo Laura. só, não. Claro que sim, claro que sim. Né? Claro. Sempre, Quer dizer, a sempre, sociedade civil é absolutamente fundamental em tudo até, isso. até para influenciar no bom sentido os diversos governos. Rui Martins? Boa noite, antes de mais. Bom, eu, por vezes, há claramente um sentimento de desilusão e frustração em relação àquilo que a CPLP é hoje. Mas eu acho que isto também acontece em Portugal, porque Portugal faz a comparação injusta entre aquilo que é a CPLP e aquilo que é a União Europeia. Entre aquilo que é uma união de países laça, solta, como a CPLP, e aquilo que é uma pré-federação, como aquilo que é a União Europeia. Portanto, a comparação, obviamente, será sempre negativa para a CPLP. Essa é a primeira questão que temos que colocar aqui. E depois, que deixa aqui uma nota de otimismo, porque a CPLP é e será aquilo que for a ligação, a relação entre Portugal e o Brasil. No governo anterior do Bolsonaro, e não vou qualificá-lo, a ligação era muito ténue ou mesmo inexistente. Aliás, é isolacionista. Mas a verdade é que agora uma coisa está a mudar. E mesmo o Brasil estava de costas virada para Portugal. Os brasileiros comuns não querem saber de Portugal. Pensam no mundo latino, da Europa Latina, da América Latina, mas não pensam mais além disso. A maior parte, corrigir-me eu se estou enganado. Mas isto está a mudar. Porque neste momento em Portugal existem 400 mil brasileiros legais. Haverá certamente muitos mais que estão em situação irregular. E anda na rua, ouve o sotaque do Brasil todos os dias, sobretudo em Lisboa. E eu acho que isto vai fazer aproximar as populações, porque é assim que as coisas funcionam. É pelas bases, não é pelos diplomatas, nem pelos embaixadores, nem pelos ministros, nem pelos políticos, sobretudo nunca por estes. É pelas pessoas comuns. E eu acho que isso, francamente, é uma nota de otimismo que eu queria aqui deixar. Porque o brasileiro que vem para Portugal fica surpreendido com o que nós temos em Portugal. E nós ficamos surpreendidos também com o nível médio dos brasileiros que vêm para Portugal. Porque havia a presunção que eram favelados. As pessoas que eu conheço que são brasileiras, mesmo as que trabalham no comércio no retalho, são bem educadas, são sofisticadas, são cultas, e aquele mito ou temor um bocado atávico, primário que existia do português, vai aumentar a criminalidade, não aconteceu. Há fenómenos de criminalidade, mas não estão localizados em populações migrantes. Não estão. Nem nos indianos, que agora são muito polémicos em Portugal, ou os hindustânicos, nem sequer no Brasil, e muito menos nos brasileiros. Portanto, eu acho que esta aproximação vai-se fazer muito pelas bases das pessoas. Eu acho que acredito mais nisso do que na CPLP ou na diplomacia entre Portugal e o Brasil. Lamento. Mas é bom acreditar isso. Acho, mas dir-me se estou enganado. Rui, isso é verdade. Bom, Mas deixe-me só dizer uma coisa, Laura. Isso é verdade para o Brasil. Nós temos muitas comunidades cá sem ser brasileira. Nós temos aí os bairros todos na periferia de Lisboa cheios de outras populações de outros países africanos que fazem parte da CPLP e não foi isso, não é isso que faz com que a CPLP tenha um boost, ou seja, basta ver, há aqui bairros miseráveis junto a Lisboa, onde as pessoas vivem em condições, talvez dos bairros mais. Olha, há bairros de imigrantes ilegais e clandestinos aqui nas Portas da Amadora, que toda a gente sabe, em condições miseráveis. Eu conheço e estive lá já. E que são considerados, e eram há pouco tempo pela Câmara da Amadora, como bairros clandestinos, onde vivem dezenas de milhares de pessoas africanas. E se quiséssemos ter feito alguma coisa, já podíamos ter feito há muito tempo por essas populações e não estamos a fazer. Aliás, há um filme do Pedro Costa, muito recente, que mostra como é que vivem essas populações africanas em Portugal. Porque não é só o Brasil, portanto, a CPLP não é só o Brasil. Sim, mas Paulo, mas apesar de tudo, desculpa, mas apesar de tudo, se há país europeu que coopera com esses países, por exemplo, a nível da saúde, por exemplo, isso é muito recorrente, quando há algum guineense, mesmo angolano, moçambicano, precisa de cuidados de saúde mais elaborados, vem para Portugal. E há protocolos que vão nesse sentido. Agora que tu me digas, e é verdade, que ainda há muitas comunidades enfim, africanas ou descendentes de África que ainda vivem situações muito precárias, isso é verdade. Mas, dito isto, se há país com quem, por exemplo, a Guiné-Bissau é um caso evidente. Quem é que se preocupa com a Guiné-Bissau? Não, só Portugal, no espaço europeu.
E a Guiné-Bissau, como sabemos, há pouco o Lauro Moreira falou do Domingos Simões Pereira. Curiosamente, também encontrei até aqui em Colares, junto à minha casa, há muito pouco tempo. O Domingos Simões Pereira, estive a falar com ele reconhece isso, quer dizer, por pouco que Portugal faça, se há país europeu que faz alguma coisa pela Guiné-Bissau, desde logo porque se preocupa com a Guiné-Bissau é Portugal, em termos comparativos, não é? Os outros países nem sabem onde é que a Guiné-Bissau fica, porque das duas uma, ou há interesses económicos, ou há gás, como em Moçambique, ou então não há interesse nenhum. É mesmo assim, é mesmo assim. Pois. Sim, mas é É, normal que Portugal seja o país da Europa que se preocupe, porque justamente faz parte da CPLP, Certo, é o mas país que está posicionado para isso. claro que sim, claro que sim. E a Portanto, ideia é essa, faz sentido. é que Portugal na União Europeia seja o representante da comunidade lusófona, pelo menos é isso que A eu defendo. CPLP podia e deveria ser um espaço de boas práticas, de partilha de conhecimento, partilha de melhoria, de boas práticas mútuas para a melhoria das condições de vida, de saúde, de educação, de formação, das pessoas que habitam o espaço da lusofonia e que falam português. E não é o que acontece, porque agora, por isso é que eu volto a dizer, talvez a forma, porque é que isso acontece, não sei porque é que não funciona assim, mas talvez esta nova dimensão, que é a introdução da economia e do negócio, possa, e é bem-vinda, desde que depois tenha Concordo alavanque e contigo, exatamente. impacte as Exatamente, outras áreas que concordo. estão Em todo o não caso, têm sido cumpridas, em todo o caso, não se têm conseguido cumprir. Não podemos o- resumir a CPLP a Portugal e ao Brasil, porque claro que sim, as em todo o caso, comunidades africanas que vivem em Portugal vivem miseravelmente. certo, em todo o caso, deixa eu só. só um minuto, peço desculpa. Em todo o caso, o que o Rui Martins disse me parece-me relevante, ou seja, o peso da comunidade brasileira, e estamos a falar da comunidade brasileira, em Portugal, não é irrelevante, até porque, como sabemos, enfim, até isso aliás, não é uma história que começou há 10, nem há 20 anos, começou até há mais de 100. Este afastamento, até do ponto de vista cultural, entre Portugal e o Brasil, havia um certo preconceito mútuo da parte de Portugal, mas também da parte do Brasil. Ainda hoje, aliás, em todo o sistema de ensino, eu conheço isso bem, e o facto de muitos brasileiros viverem em Portugal e viverem de forma pacífica e bem integrados é um dado auspicioso para a reaproximação e para a ligação de Portugal e do Brasil. Eu não acho que a CPLP seja o Portugal e Brasil. Obviamente que os outros países são igualmente relevantes. Aliás, a CPLP é uma instituição paritária e, portanto, todos os países têm o mesmo peso. Isso tem que ser assim e acho muito bem que seja assim. Mas dito isto, há pouco o Lauro Moreira fez uma retrospectiva, falou do empenhamento do Brasil no tempo do primeiro mandato do Lula, que me parece inquestionável. Eu até acho que o Só não, Lula. Eu acho eu que o só não Lula. falei do desastre. Eu só não falei do desastre Certo. do Eu acho que Bolsonaro. o Lula gosta genuinamente de Portugal, isso parece-me evidente. Depois falou também da Dilma, que em relação ao Lula, até eventualmente pela sua ascendência, como sabemos, a Dilma Rousseff descende da Europa de Leste, porventura a ligação com Portugal não é tão relevante para ela. Do Bolsonaro, enfim, não vale a pena comentar. Em todo o Não caso, vale. a minha percepção, e peço ao Lauro que comente, enfim, se sentir à vontade, eu acho que o Brasil, neste momento, e volto, e não é uma provocação, eu acho que o Brasil, deste segundo Lula, digamos assim, enfim, está, certamente por causa do contexto geopolítico que se vive, por causa da guerra da Ucrânia, tudo isso está a levantar muita poeira, mas este Brasil, do segundo Lula, digamos assim, está a apostar muito mais nos BRICS do que na CPLP. Não, são coisas diferentes, né? Quer dizer, os BRICS, nós estamos falando exclusivamente de um assunto mais a área econômica, nós estamos falando de Sim, mas reunião até a de paixão, países até a e pronto. paixão com que o Lula fala dos BRICS e a paixão ou menor paixão com que fala da CPLP. Tenho essa Então, percepção. mas tem a Não, ver com o que o não, Lauro está a o dizer, Lula, tem a ver com a o perspectiva, Lula, claro. o Lula Pois, acabou de passar, o Lula acabou de participar agora, coisa que não acontecia há anos, anos. Desde, sei lá, 2015, sei lá, que o Brasil, o presidente da República não estava participando das cimeiras da CPLP,
a Dilma não foi a cimeira de Dili, por exemplo, quando houve Portugal, que foi o último país que resistiu, mas que acabou cedendo, e que houve a entrada da Guiné Equatorial. O presidente do Brasil não estava lá. Quer dizer, o presidente do Brasil não foi a outras cimeiras. Então, claro que havia um hiato ou de repente um buraco ali entre o que você tinha no começo e depois, mais adiante, eu estava dizendo até 2010, por aí, e depois o que veio. E depois foi muito pior ainda, porque aí veio o Bolsonaro, que o Bolsonaro fazia questão que o Brasil virasse um pária, né? Aí não era só com relação a Portugal, a CPLP, mas em relação ao mundo, né? Quer dizer, então foi uma vergonha nacional, uma coisa. Felizmente, a coisa está voltando. Quer dizer, o Lula é uma pessoa profundamente integrada nessa questão, ou voltada para essa questão de fazer com que o Brasil, de novo, volte a ser não um player absolutamente importante, que por enquanto não tem essa importância no mundo, mas que dentro do sul global, como se chama hoje, que o Brasil tem um papel de grande destaque. Isso é muito importante. Muito bem, Mas muito que bem. ou seja, não se trata disso, não se trata de estar dando. A guerra da Ucrânia, obviamente, está incomodando o mundo, né? Claro, lógico, o mundo inteiro está sofrendo por conta desse negócio. E o que o Lula insiste demais, acabou de ter uma reunião ontem, né? Pessoal, primeira reunião, pessoal, depois de alguns encontros anteriores em outros lugares, teve com o Zelensky e tiveram uma conversa muito amistosa, etc. E o que o Lula sempre trazendo para ele estava aquela ideia de que se não houver conversação, se não houver negociação, tá, a guerra não acaba nunca. E aí, realmente, o mundo inteiro sofre com isso. Não é só a coisa... Sim, aliás, nós já discutimos a questão da Ucrânia por várias vezes neste ciclo e todos temos consciência que não é uma situação resolúvel facilmente. Aliás, ainda estava a jantar e a ouvir o noticiário e falava-se que uma perspectiva da guerra se estender durante 5, 6 anos. Já se está a falar nisso. Pois é, exatamente. Agora, Renato, também tem uma coisa. É preciso ser muito honesto essas coisas. O Lula muitas vezes diz o que não devia. Diz sem pensar umas coisas, você sabe muito bem, né? Quer dizer, o que ele disse aqui, por exemplo, com relação à guerra da Ucrânia, para o ministro alemão, por exemplo, quando esteve aqui uns meses atrás, logo no começo do governo dele aqui, foi uma coisa lamentável. Lamentável. Lógico. Quer dizer que quando não quer, dois não brigam. Quer dizer, um ataca o outro. Então você vai ter que brigar para poder responder, não é um ataque. Hoje já não fala mais assim, hoje já mudou bastante a coisa. E ele vai indo, porque o Lula é um negociador nato. Então, ele vai indo. E tudo para ele se resume, em última instância, a vamos nos entender, sim, negociando esse negócio. Porque assim não pode ser. Muito bem. Paulo Marchand levantou a mão. Olá, boa noite. Quero dar os parabéns pela criação. É a primeira vez que eu estou neste fórum. Eu sou também secretário da direção da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa. Muito bem. Tem que ponderar a entrada na Pasca. O Renato, aproveita logo. Claro, estamos a falar sobre isso. Também de formação em estudos africanos. E esta questão da CPLP, eu sou muito crítico em relação à CPLP. A CPLP já tem uns bons anos. É uma comunidade. Ora, sendo uma comunidade, pressupõe que todos os componentes de todos os países, os habitantes de todos os países que compõem a comunidade tenham igual valor e tenham igual hipótese e sejam considerados como tal. Portanto, a questão de haver 400 mil brasileiros é logo à partida. Pronto, também houve várias demarches em termos de livre trânsito e vistos, mesmo até antes da CPLP, e que sai fora do âmbito da CPLP, mas aí, per si, trata logo o desnível e a desconsideração que dentro da comunidade existe. Também não concordo nada de que a CPLP é Portugal e Brasil.
isso até é uma provocação e fica muito mal dizer isso, é o contrário que se pretende, mesmo até, digamos, nas considerações e nas intervenções de todos os responsáveis, de que haja uma igualdade, que na prática depois não se justifica, ou Não se verifica. Sim, não se verifica. Isso vê-se pela circulação. Portanto, nunca mais chega à circulação. Eu tenho colegas da Faculdade de Letras, quer do mestrado, doutoramento, guineenses, cabo-verdianos, santomenses, e portanto nós vemos as dificuldades que é dos alunos da cultura, onde eu também faço parte, virem a Portugal tocar, exercer a sua atividade, estudar. Muitas vezes começam o ano letivo em fevereiro do ano seguinte, a setembro, ter começado no ano anterior. Portanto, isto, para ser franco, sou muito crítico em relação à CPLP. Era bom que a CPLP tivesse outra abertura e outra dinâmica e outra política, e isso ultrapassassem muitas barreiras. A CPLP não é sentida pelo cidadão. Ora, muitas vezes os cidadãos dos países da CPLP veem a CPLP como mais um órgão em que a rapaziada, desculpem o termo, se apresenta e se reúne e se fazem uns discursos bonitos, mas depois bem espremido para o lado deles, da sua melhoria, não é significativo. E, portanto, isso muitas vezes, e até pelo contrário, às vezes é na CPLP que se vê as diferenças marcantes do tratamento das pessoas em relação que estão dentro da mesma comunidade. Portanto, já há muitos anos que acompanho a CPLP, a minha filha até está na Embaixada Portuguesa em Cabo Verde, discutimos muito estas questões, falamos muito estas questões, mesmo até com outras parcerias, a Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, que já tem mais de 50 anos de existência e que tem um trabalho muito de perto com as comunidades e a diáspora, sente isto na pele todos os dias, e a CPLP ainda não melhorou as suas condições. Portanto, às 5 da manhã, 6 da manhã, vemos muitas cabo-verdianas guineenses a irem para vários sítios, etc, não são tidas em conta. Pronto, enfim, mas há sempre uma visão negativa da CPLP. A CPLP tem que ouvir. Eu penso que a CPLP não ouve as bases, não ouve as populações, apesar de grandes manifestações, por causa dos vistos, pareceres, encontros bilaterais. Eu penso que quando a CPLP descer ao terreno e for ao encontro das aspirações das pessoas, era importante. Até porque se põe a questão, mas porquê é que os PALOP têm sempre uma referência, os PALOP, as diásporas, ou os PALOPs virem para Portugal, depois mete-se o problema da União Europeia, depois vão para a França, vão para a Alemanha, vão para aqui. Os portugueses também não foram. Então, e os brasileiros, 400 mil que estão aqui, podem vir e também vão para a França, e vão para a Alemanha, e vão para a Espanha, e vão para outro sítio. E não se coloca tanto o problema. Eu penso que aqui, se me permitem, há uma marca de racismo. E isto é muito importante termos esta noção. Há uma marca de racismo em relação à cor da pele. Concordo. E isso é muito grave. Não, pronto, poderíamos falar sobre outras questões. Certo, Paulo. Em todo o caso, coisas, permita que diga isto. Enfim, é verdade, e já falámos sobre isso, enfim, parece-me que é relativamente pacífico. Que a CPLP, até, aliás, volto a reiterar, se atendermos aos sonhos de Agostinho da Silva, do José Aparecido de Oliveira e de outros, está muito aquém daquilo que poderia e deveria ser, a meu ver também. Em todo o caso, nós temos de ter consciência, a CPLP é uma extensão dos diversos governos, ou seja, nós temos é que influenciar os diversos governos para que os diversos governos se empenhem na CPLP, porque a CPLP por si só, obviamente não tem autonomia, e o Lauro Moreira sabe isto melhor do que todos nós, não tem autonomia orgânica, nem estratégica, nem política,
para ser muito diferente daquilo que é. Portanto, nós temos é que, e a sociedade civil serve para isso, a meu ver, temos é que sensibilizar e fazer pressão, no bom sentido, os diversos governos, e só assim é que a CPLP vai mudar, e só assim é que a CPLP vai estar muito mais próxima das bases, como para usar a sua expressão, parece feliz. Eventualmente pensar num novo modelo organizacional da própria CPLP, porque o mundo mudou. Eu acho que ontem o António Guterres, ou não sei se foi o António Guterres, mas alguém, naqueles discursos de abertura, que também valem o que valem, porque as palavras são fáceis de pronunciar e o papel aceita tudo, mas algum chefe de Estado, ou o próprio António Guterres, disse uma coisa que é verdade: o mundo mudou, as instituições não mudaram, têm o mesmo formato, o mesmo peso, funcionam da mesma maneira, são pesadas, e o mundo mudou muito, e é preciso também mudar as instituições e reorganizá-las de forma a poderem responder aos desafios da mudança do mundo. Uhum. E Sim, isto é verdade. E a CPLP é mais um exemplo. Já penso, não sei se foi António Guterres que disse isto, mas seja como for a ideia. O mundo tinha 55 países quando a ONU foi criada. Hoje o mundo tem 195 países. Por aí já se vê, está concordando, que não é possível continuar como estava até 1945, como foi criado. Quer dizer, isso para começar. Segundo, a CPLP não pode resolver os problemas todos que foram apontados aqui, que não compete a elas resolver esse tipo de problema. Do cidadão de Cabo Verde, do Brasil, que está dentro de Portugal. Isso não é um assunto para ser resolvido pela CPLP. Isso é assunto de política externa dos dois países, mas não de um organismo, entendeu? Que trata de outras coisas. A CPLP foi criada para tratar desses 3 pilares que a gente falou aqui agora, e mais esse 4 que foi acrescentado aqui agora, que nós estamos todos de acordo, que era fundamental que se quisesse. Não é verdade? De modo que é preciso que a gente faça as críticas necessárias da CPLP, mas sem extrapolar, achando que ela não está resolvendo o problema, na verdade, não cabe a ela resolver. Em todo caso, a CPLP tem agido no bom sentido, no sentido de promover uma maior circulação dos vistos entre Não há dúvida nenhuma, a questão de circulação de pessoas e de bens está melhorando. Obviamente que há constrangimentos, e Portugal, porventura, é o que está em pior situação. E são os acordos de Schengen, como nós sabemos, Portugal está integrado na União Europeia. Claro, e tem o problema todo. E tem constrangimentos graves. Lauro, mas a Lógico. Lauro, mas a CPLP pode ser um interlocutor privilegiado no sentido de, junto dos governos, também fazer alguma... A CPLP não atua junto aos governos, veja bem, a CPLP é uma reunião de governos, ela não atua junto ao governo nenhum, não. Mas quem atua junto com o governo é o ministro das Relações Exteriores de Portugal, do Brasil ou do outro país, mas não é a CPLP como um todo que vai estar podendo fazer uma gestão junto a um outro governo. Está compreendendo? Nós temos relações com organismos internacionais, não temos relações com governos. Mas tem que haver uma forma, ou poderia haver uma forma, a CPLP seria mais acarinhada, até mais conhecida pelas populações do espaço CPLP, se de alguma forma conseguisse chegar às pessoas e ser também aproximar as pessoas da CPLP, no sentido em que fazer chegar, não quer dizer que se resolvesse no seio da CPLP, mas fazer chegar os problemas das comunidades, percebe? Não era resolvê-los ali. Mas Paula, veja bem o seguinte: Portugal tem 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. É natural que Portugal tenha um contato muito mais direto com os assuntos de CPLP, não é? Portanto, eu digo que a sociedade portuguesa saiba o que é CPLP. A sede, inclusive, está aí. A sede está aí também. É verdade. Em Lisboa. Quer dizer, tem todo esse aspecto. O Brasil, você imagina, 215 milhões de habitantes, né? A sede não está aqui, não tem sede de nada de CPLP no Brasil. Dizer, então, as pessoas sabem porque ela é jornal, uma coisa assim e tal, mas tenho certeza absoluta que você vai conversar com mais de 50% das pessoas aqui, mas não saber quem é CPLP. Em Portugal, agora, em Portugal, não sei se há sondagens, mas eu diria, isto é um número atirado para o ar, mas não deve estar longe da verdade, nem 10% dos portugueses sabem o que é CPLP. Também acho. Nem 10%. Então, Renato, eu acho que não sabe, digamos assim, o que nós sabemos. Não sabe como é que funciona, como é que é por dentro, como é que é isso. Agora,
sabe que a comunidade, que existe um negócio chamado Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que reúne a companhia no Portugal, Brasil. Sei. Isso eu tenho a impressão que muito mais do que no Brasil, percentualmente, Olha, sabem em Portugal. eu É vou te natural. eu vou te Agora, falar. sabe onde é que sabe mais? Muito mais. Em Cabo Verde sabe-se muito mais. A Guiné Equatorial sabe muito mais. Em Timor-Leste, Certo? Em Santo Tomé e Príncipe sabe-se muito mais. em Timor-Leste, Claro, exatamente. porque aí é uma coisa. São países que, aliás, São países mais dependentes, inclusive. eu vou lhe falar de uma luta pessoal Essa- minha, de uma luta pessoal minha, que, enfim, já teve, às vezes tem algum sucesso, mas na maior parte dos casos bate contra a parede. Eu, quando vou a alguma entidade oficial, ou até privada, aqui em Portugal, o que é que aparece? Aparece a bandeira portuguesa, a bandeira da União Europeia e há sempre uma terceira bandeira, em geral, ou do município, ou da empresa, ou da instituição, e eu pergunto sempre, porquê é que não está aqui a bandeira da CPLP? Claro. E Faz todo o sentido. e o meu Faz todo interlocutor, o sentido. e o meu interlocutor Você tem- fica a olhar para mim com uma cara de espantado, era assim, eu nunca pensei nisso, pois, mas devia pensar. Pois. Mas Não, também, eu e agora, também não. e agora eu vou, a segunda parte da história. Isto aconteceu em Sintra. Eu organizei um congresso em Sintra, e num edifício camarário, aconteceu a mesma coisa. Tá? Estive lá, ué. Foi o que eu tive. A bandeira de Estive lá. Portugal, a bandeira da União Europeia e a bandeira do município de Sintra. E eu perguntei, porque é que não está aqui a bandeira da CPLP? E o meu interlocutor disse-me, se você arranjar a bandeira, eu ponho aqui a bandeira. E eu pedi ao secretariado executivo da CPLP, telefonei-lhes, sabe qual foi a resposta, Laura? Nós só temos duas bandeiras, podemos emprestar. Você leva a bandeira emprestada e passado 48 horas tem que a devolver. Foi a resposta que eu tive. Mas isso é realmente, justamente, aí, ó. isso é porque, lá está, isto é como tudo, isso é porque como não é usada, só há Exatamente. duas, Ineficiência ninguém máxima de usa. secretariado. Exatamente. Ineficiência máxima. Aí sim, é o secretariado. Porque É. também existe isso, né? Você tem um secretariado, que a gente não pode confundir com a CPLP, porque a CPLP são os países. E Claro. os países são responsáveis pelo funcionamento ou não, quero ou não, do secretariado. Também tem isso. Portanto, primeira medida, Então, fazer o fato- bandeiras o fato- aid, bandeiras aid para espalhar pelas ruas. Sr. Getúlio Sim, Martins, não. é sempre um privilégio. Paulo, queres Sim, falar? quando for a altura. Então, Oi, Paulo. Paulo, por favor, força. Pode ser? Com certeza. Olha, eu queria dar aqui uma nota de otimismo, por um lado, porque parece que as diferentes intervenções estão a ver que a CPLP, às tantas, não está a fazer grande coisa e também não, junto da população, não tem aquele devido eco de saber o que fazem, quem são, etc. Mas eu estive recentemente a participar num encontro que houve ali na Fundação Oriente, chamado O Atlântico, a Nova Carta do Humanismo, e que curiosamente estava lá bem presente a CPLP, sobretudo com esse ramo que o Lauro e a Paula disseram há pouco, que é a Confederação Empresarial da CPLP. E curiosamente, quem é agora presidente é uma mulher, é a Nelma Fernandes. Ela é da Guiné-Bissau, já vive cá há muito tempo, tem assim, teve alguma carreira empresarial e foi convidada para ir para a presidência, ou foi vice-presidente da Federação das Mulheres Empresárias da CPLP. E eu tive a oportunidade de ouvir falar longamente sobre o projeto que existe dessa Confederação Empresarial. Eles estão atualmente a realizar uma base de dados do mundo empresarial do mundo lusófono, no sentido exatamente de promover a cooperação, que é uma das palavras-chave, como bem disse o Lauro, mas essa cooperação dava-se em outros domínios e não no domínio económico. Sobretudo, é a ideia que transparece, que estão a tentar que, através do mundo empresarial, a CPLP também possa ter alguma expressão nesta questão da cooperação e da solidariedade. Nomeadamente, até se falou lá de um tema que é, quando há uma empresa que sai do seu país, do mundo lusófono, e vai para o outro lado e precisa de se afirmar, muitas vezes tem imensa dificuldade em ter garantias bancárias que lhe deem algum crédito onde elas têm que se afirmar no exterior. E é um dos temas em que eles estão a pensar, eles, quer dizer, o sector da Confederação Empresarial, estão a pensar trabalhar sobre esses temas no sentido de ver se essa cooperação
no domínio económico começa a existir através da CPLP. Eu achei isso muito positivo. Fica esta nota que eu trouxe de lá. Muito bem. Em todo o caso, É, Paulo, eu acho que é justo está dizer, começando. se nós somos críticos é porque nós esperamos muito mais da CPLP e apostamos na Claro. CPLP e temos a paixão da CPLP, é por isso. Se nós não fôssemos indiferentes à CPLP, nem fazíamos um debate e as nossas críticas eram inconsequentes. Portanto, nós temos elevado as expectativas porque partimos bem de cima, não é? Agostinho da Silva, José Aparecido Oliveira, enfim, Darcy Ribeiro e muitos outros. Já que E o estão a problema- falar disso, desculpe, só uma notinha, já que várias vezes vem o Agostinho da Silva e os filósofos aqui na frente e falam filósofo, o Renato, nesse mesmo encontro, e eu dei um toque numa conversa que ainda não estabelecemos, mas mandei uma mensagem ao Renato sobre isso. Esteve lá um dos grandes pensadores dos dias de hoje, que é Edgar Morin, e que ainda por cima tem 102 anos, e foi um deleite ouvi-lo falar durante meia hora, em pé, e de cor, sobre o que ele pensava das questões do humanismo e tudo mais. E é curioso que isso aparece no seio de uma abordagem onde a CPLP estava muito presente. Claro que houve quem fizesse a junção das duas partes, mas também acho muito interessante essa questão da CPLP e do mundo da língua portuguesa e da importância que ela tem exatamente no Atlântico, por estar em muitos países de língua portuguesa viradas para lá, e disso poder ser também uma palavra, um marco importante no humanismo. Por exemplo, uma das coisas que Edgar Morin lá disse é que as empresas do futuro não podem continuar a ter como lema principal o lucro e objetivo principal o lucro. A única forma de introduzir algum humanismo nessa procura selvagem do lucro é fazer-se com que as empresas, além de objetivos do lucro, também tenham a educação e a cultura como objetivos da sua prática. E achei muito interessante ter alguém a falar sobre isso ao lado da CPLP, e nomeadamente com aquela participação da Confederação Empresarial. Eu penso que isso não é muito conhecido. Esse sector que o Lauro bem disse que tinha aparecido, parece-me que está com uma grande força Não, na CPLP. Paulo, não, essa questão vem sendo discutida já há alguns anos. Essa questão da introdução à CPLP, nos estatutos da CPLP, não é? Desse tema da economia. Porque antes, como eu estava dizendo, a coisa se limitava à cooperação técnica entre os nossos países, cooperação em todos os gêneros. Podia ser na área da saúde, podia ser na área da educação, é a cooperação. Né? Como se trata de países, digamos, com uma desigualdade muito forte, uma assimetria imensa, às vezes, uma assimetria que já de início quase que inviabiliza uma homogeneidade nessa coisa. O que nós temos de uma homogeneidade, volto a insistir, é um passado comum. Então esses países todos da África são países recentíssimos, acabaram de ser criados agora, como um país independente. O Brasil já tem 200 e tantos anos, Portugal tem 800 anos. Quer dizer, então, essas coisas são muito novas para esses países todos. É muito difícil. Então, é preciso que a gente entenda um pouco também esse lado. Né? Então, não se incluiu essa questão da economia, ou seja, estou falando de mercado, portanto, estou falando de transações econômicas, estou falando de financeiras, etc. Mas já se fala, já há algum tempo, inclusive existe essa parte que não estava ainda dentro dos estatutos, não havia uma direção dentro uma diretoria dentro do secretariado da CPLP, como nós temos agora para a cultura, nós temos para a cooperação técnica, agora você tem também para as transações, para a economia. Né? Então, essa coisa não é, digamos, completamente nova, porque nós já temos funcionando há alguns anos esse comitê empresarial, formado pelos países. Da mesma maneira que nós temos no plano do Estado, dos países, né? Houve uma reunião há 2 anos atrás dos ministros de Economia
de todos os países da CPLP, Economia e Finanças. Foi aí que eles criaram determinados pressupostos ou determinados objetivos a serem atingidos, e para atingir esses objetivos é que se criou agora, justamente nessa última fase agora, a inclusão, né? A inclusão dessa área nova e a criação dessa diretoria na CPLP. Entende? Quer dizer, então, é claro que isso daí vai modificar, vai melhorar muito, vai impor muito mais atenção e muito mais movimento a esse entrosamento dos países, embora não fosse uma coisa que originalmente se pensasse da companhia em termos de CPLP. Mas eu acho que vai ser fundamental, não tem dúvida nenhuma. É isso. Muito bem, Anabela, penso que querias fazer... Sim, eu tenho gostado imenso de vos ouvir e, enfim, gosto muito de ouvir o depoimento sempre do Lauro Moreira, que ajudou a nascer uma série de realidades que hoje para nós funcionam como a CPLP, mas conhece do início, e a gênese é extremamente importante. Agora, nas gênese está uma questão desde o início, que é o facto de a lusofonia escapar à CPLP, até porque escapa ao domínio das nações. Nós temos comunidades que não formam nações e a lusofonia está lá. Portanto, esse é um fator de complexidade acrescida. Mas há desde Bem lembrado, o início, muito bem lembrado. há desde o início uma complexidade muito grande para a CPLP, que é a conjugação entre o xadrez, ou se quisermos, a geometria da cultura e a geometria política que a constitui. A geometria política é fácil de resolver, não é? E com as nações nós vamos resolvendo como é possível. A geometria da cultura é de tal forma fluida, ou se quisermos, gasosa, fluida no sentido em que Bauman fala disso, gasosa no sentido em que nós podemos falar nisso, que eu trago para a mesa uma observação que eu fiz, enfim, há poucos anos. Estive a percorrer índices nacionais e internacionais de avaliação enfim, da vida, da qualidade de vida, etc, etc. Temos centenas de índices, nos mais importantes de Portugal, a começar pelo INE, a outros. Nós não temos um único caso de índice que tenha cultura como item independente. E o projeto da CPLP é um projeto eminentemente cultural. O que significa que a CPLP se confronta com uma coisa que é cultura, não sabe como tratar. Porque, na verdade, nos índices que fazem a métrica da nossa vida, nós temos a cultura ou utilizada como adjetivo ou utilizada em associação a outras coisas, que ainda por cima estabelecem com ela uma relação problemática. Por exemplo, quando se diz cultura, religião e desporto, há alguns índices que têm este item assim: cultura, religião e desporto. O que significa que cultura não é religião nem é desporto. Ora, como conceitos, nós estamos a lidar com, digamos, o fenómeno cultural é um fenómeno muito difícil. Eu penso que a dificuldade também vem daí. Os países atentam mais, e os representantes das diferentes nações atentam mais àquilo que é a vida espartilhada e geometricamente desenhada dos seus governos, das suas instituições. Ao Ministério da Economia, ao Ministério de, e naturalmente a cultura
é uma zona tão difusa que se torna muito difícil de... Concordo contigo, Anabela, mas em todo o caso eu acho que a cultura sobrevive bem sem a CPLP. Ou seja, Claro, mas é isso que eu digo. A não precisa, CPLP, mas a só CPLP, atrapalha, a CPLP só atrapalha. Então exato, é bom que não se meta, é bom que não se meta. é uma mediadora, mas é uma mediadora com muitas dificuldades para conseguir mediar, para saber o que é de facto a cultura, e que ainda por cima, como mediadora, joga com outro problema, que é a burocratização acrescida que todos estes países têm. Por acaso, há uma coisa que a CPLP podia fazer, enfim, nessa interação entre os diversos governos, era as barreiras alfandegárias para a circulação de produtos culturais. Por exemplo, para enviar um livro para o Brasil, enviar uma revista para Cabo Verde, é complicadíssimo. Exatamente isso, exatamente isso. Isso é uma coisa importantíssima. Isso é a circulação de bens culturais. Para você fazer uma exposição, por exemplo, de um pintor brasileiro, não sei aonde, em Angola, é uma dificuldade. Se você, entendeu? Esse tipo de coisa, a CPLP tinha que se debruçar mais, porque os governos que estão lá, os países que estão lá na CPLP, é que deveriam, entre eles, não é, estudar o assunto e verificar o grau de dificuldade que está tendo nesse negócio todo e tentar, obviamente, não são eles que vão decidir esse negócio, porque isso é uma questão alfandegária, que é a questão que são os ministérios da área econômica, na verdade, dos seus países que resolvem. Mas, em última instância, levar o problema, trazer o problema para as áreas competentes de seus respectivos países, a fim de que o assunto seja resolvido. Isso já vem há muito tempo perturbando, cada vez. E a mesma coisa de circulação de pessoas. Isso está melhorando, na verdade. Essa expansão de movimentos de circulação de pessoas. Estamos vendo aí, inclusive, a quantidade de brasileiros que está em Portugal, a quantidade de... Bom, na verdade, não é só Portugal. Nós temos no Brasil uma quantidade imensa de africanos. Nós temos, inclusive, estudando aqui no Brasil, uma quantidade enorme de cabo-verdianos, de guineenses, etc., angolanos. Então, isso é natural. Em Portugal, essa coisa aparece muito mais, talvez porque, primeiro, se concentram muito em Lisboa, não é? E, eventualmente, no Porto, sei lá. Mas, como todos os imigrantes que vão para Portugal, acabam querendo ficar sempre em Lisboa, no Porto, e acaba em todo lado. Eu, no outro dia, fui à Covilhã, no estado da Beira Interior, e no restaurante estavam lá brasileiros. Aliás, até a gerir sim, isso tem. Né? Praga é a cidade hoje, atualmente, que é a terceira cidade que mais é procurada por brasileiros que vão morar em Portugal. Mas a questão do livro só... Faça favor. Sim. Não, a questão do livro e da trânsito dos livros. Eu vou só dar um exemplo. Eu recebi uma vez um livro que me veio da nossa alfândega. A nossa alfândega é cega na sua plataforma. Eu recebi um livro de uma universidade, mandado pela universidade, nem foi mandado pela colega, que tinha organizado e onde eu tinha um texto. Para conseguir desalfandegar o livro, eu paguei uma taxa que era superior ao valor do livro, ao preço do livro, se eu mandasse vir, mas tinha um problema. Podia mandar vir, porque a Amazônia não permite que o livro do Brasil venha para cá. Isto é uma coisa do além. Mas vem cá, isso não é a Amazônia, não. É a alfândega portuguesa. Exatamente, a alfândega portuguesa fez-me pagar um valor que era superior ao valor do livro. E eu pensei, vou mandar vir, não da universidade, mas vou mandar vir via Amazônia. Fica mais barato, então vou comprá-lo. Não, mas ele não permite. A questão você sabe que a questão de quando eu estava aí, a última vez, menos de 10 meses atrás, o Antônio Valdemar recebeu um livro do Brasil e o livro é exatamente isso. Era mais caro, ele teve que pagar 25 euros, se não me engano, para poder receber o livro. Exatamente. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. O frete foi pago aqui. O frete foi pago aqui. Quer dizer, o livro está podendo, não tinha que ter, porque, afinal das contas, é um problema, é um item cultural, absolutamente cultural. Por que você vai cobrar um imposto sobre uma mercadoria como esta, não é? Quer dizer, isso daí, sim,
Isso daí sim, não é um problema só de CPLP, é um problema que imagino que se um chileno for mandar um livro para Portugal, é a mesma coisa. Entendeu? Ok. Se o mexicano for mandar, vai ser a mesma coisa. Aliás, Agora, eu não posso falar sobre o Brasil. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil você não tem essa questão de recolher um imposto sobre um livro que você esteja recebendo de fora. atualmente a diferença faz-se entre os países da União Europeia. Da União e Por fora exemplo, da União eu hoje Europeia. recebi uma bom. encomenda até da revista Nova Águia, cujo mais recente número acabou de sair, da Suíça. Para a Suíça, enfim, Sim. para a Suíça, uma Suíça não faz parte da União Europeia, Já temos um problema. tive que fazer um formulário à parte e uma complicação, tal como começou para o Brasil. Mas Exatamente. a questão é que nos países de língua portuguesa, na CPLP, devia haver também Claro, Claro que tinha que haver. um livre de trânsito. Mas É só isso. exatamente. Para isso é que serve a CPLP, não é? Exatamente. Aí Isso está, sim é aí uma está. tinha que ser tratado pela CPLP. CPLP. Agora, a CPLP não pode assinar um acordo assim, sem que antes cada Ministério de Fazenda, de Finanças, está comandando o seu país, esteja de acordo. Quer dizer, o governo de cada país tem que estar de acordo antecipadamente. Claro que sim. Na verdade, para que isso seja feito assim reciprocamente, quer dizer, de um país não exigir pagamento de taxas Exatamente. sobre bens culturais desse tipo. Muito bem, vamos defender essa bandeira a ver se temos algum sucesso. Bom, estamos a terminar o nosso debate, estamos a chegar às 11 da noite. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Professor Getúlio Martins, permita-me esta deferência, o nosso Não, sócio eu honorário. gosto sempre de ouvir. Eu venho aqui para ouvir, não venho para fazer mais nada. Muito bem, então, Obrigado. os nossos cumprimentos. Então, vamos Olha, então... Posso dizer Com assim, certeza, Paulo. Com certeza, Paulo. em jeito de brincadeira, já que andamos aqui todos a falar sobre o que era, que não era, o que fazia a CPLP, que tal o nosso grupo mandar uma notinha sobre esse último tema que tivemos aqui a falar? Que a CPLP faça uma intervenção para que os bens culturais possam circular com outra facilidade entre os países da CPLP. É isso aí. Era excelente se conseguimos fazer isso. Muito bem. Ali, Eu tenho a impressão que deveria capitaneados haver. pelo Renato e pela Paula, podiam fazer. Sim, podíamos sim, tentar fazer isso. através da PASC, do MIL, de outras entidades, do Observatório. Sim, sim. A questão é que Porque não? isto é uma questão recorrente. Eu já tive essa experiência, como todos vós. Isto é uma questão recorrente, é daquelas coisas que parece tão fácil, não é? É que, pronto, eu Não é compreendo, fácil. por exemplo, a livre circulação de pessoas, eu compreendo entre países tão diferentes, e há pouco o Lauro lembrou bem, só a diferença que há entre o Brasil e Portugal, e São Tomé e Príncipe, e Cabo Verde, e Timor-Leste. Obviamente que isso levanta a partir de alguns problemas. Renato, essa questão Podíamos dar alguns passos mais Claro. circunscritos, mais comedidos, mais prudentes, mas nesse sentido. Sim. Mas está Por sendo isso, dado. exatamente, era isso que eu queria estar. Queria chegar. Por exemplo, em vez de se instituir aquela ideia um pouco utópica, imediatamente o Agostinho da Silva, de um passaporte lusófono, que era um livre trânsito irrestrito, por exemplo, circunscrever esse livre trânsito aos estudantes, por exemplo. Apostar em algumas áreas, não é? Apostar em algumas áreas. Isso é mais execuível, não é? Porque às vezes também os sonhos maximalistas impedem-nos de avançar. E temos que ser... O caso, Renato, nós todos sabemos, da CPLP, nessa questão de movimentação de cidadãos lusófonos entre nossos países, esbarra na questão do Schengen, esbarra na questão de Portugal. Portugal, quer dizer, todos os países da CPLP abrem mão, digamos assim, entre aspas, da sua soberania nessa questão de vistos, não é? Todos adotando a mesma posição. O Brasil não faz isso. O Brasil, na verdade, tem até uma coisa que não está nas leis brasileiras. O Brasil cobra visto do país que cobra visto dele. Exige visto para os países que exigem visto dele. Ou seja, há uma reciprocidade absoluta. Então, nós não temos... Eu me lembro, por exemplo, Marrocos. Eu era embaixador no Marrocos. O marroquino, para vir ao Brasil, ele simplesmente pegava o passaporte dele, pegava o avião e vinha. Tinha até voo direto. Mas acontece que, quando acabaram com o voo direto, aí ele tinha que passar pela Europa para poder vir para cá. Ou Portugal ou Espanha. Aí pronto, aí complicava tudo. Entendeu? Quer dizer, houve uma época que nós tínhamos a novela aqui,
o clone. Entendeu? O Marrocos aparecia demais na novela, então a novela ficou muito popularizada, o Marrocos ficou muito popularizado aqui no Brasil, quantidade de turistas que iam para... Tudo bem, para ir para lá, tudo bem. Agora, para vir de lá para cá, impossível. Impossível, porque ficava 40 dias para conseguir um visto, né? Passar para a Espanha ou passar para Portugal para poder chegar até aqui. Então, é esse problema que aí nós estaríamos, claro, colocando um país que não é CPLP. Mas dentro da CPLP, o que acontece é que Portugal não pode fazer outra coisa, senão exigir visto para quem está indo a Portugal, não é? No caso dos países que, se a França ou a Alemanha exige visto acompanhando daquele cidadão daquele país, Portugal tem necessariamente que exigir também. É isso. Só isso. Muito bem. Paulo Marchand, levantou a mão. Quer ainda fazer alguma intervenção? Sim, eu queria. Vamos lá ver. Já foram dados passos. A CPLP, na questão da circulação, já deu passos significativos, ténues, enfim, mas relevantes por força das movimentações das populações, das filas enormes junto dos consulados, das intervenções políticas de cada governo junto da embaixada e consulado dos países ali instalados. Portanto, é uma história que já vem de há muito tempo e, portanto, de há muitos anos, e já se deu alguns passos. Os últimos passos foram mesmo esses, ou seja, há uma segmentação de cidadãos dos PALOP, nomeadamente artistas, músicos, académicos e estudantes, que têm uma prioridade, isso está escrito, que têm uma prioridade, finalmente, não é? Portanto, isso é recente. Têm uma prioridade na obtenção dos vistos, desde que reunidas determinadas condições. Portanto, têm uma prioridade. O problema depois passa-se que nessa aquisição dos vistos são enormes as pessoas que querem ter o visto, independentemente destas classes e destas profissões, mas nos consulados têm dificuldade porque não têm número de pessoas para dar andamento aos vistos. Agora foi arranjada uma empresa privada, uma empresa que foi a concurso, e a nível dos PALOP são essas empresas que preparam toda a documentação e fazem o agendamento para que se dê início aos vistos. Logo, apareceu uma negociata para, suponhamos eu, em Cabo Verde, quero ter um agendamento para ir ao consulado de Portugal, tratar do meu visto para Portugal, e sou um cabo-verdiano, eu tenho que ser online. Mas para ser online limita logo o conhecimento técnico, académico e específico. Então, quem é que trata? É uma empresa. Mas para essa empresa também existe outra empresa que leva. Ontem soube que 500 mil CFAs, qualquer coisa como 900 euros na Guiné-Bissau. Portanto, ou seja, o agendamento no consulado é gratuito. Só que existem intermediários e empresas que ajudam, entre aspas, os candidatos que procuram o agendamento para cobrarem o seu valor. Em relação às questões também da alfândega cultural, eu acho que isso era extraordinário e nunca é demais focar até a saída desta reunião. Eu lembro-me que muitas vezes nós mandamos, numa política de responsabilidade social, mandamos muita coisa para Cabo Verde, bibliotecas de livros inteiras, livros académicos, livros estudantis, pastas, lápis, esferográficas, nomeadamente e vai especificamente para as aldeias, suponhamos, SOS, ou SOS, também criança, vai para ONGs e quando chega ao país, neste caso,
a Cabo Verde, para desalfandegar aquilo que é dado e que é para entregar, para melhorar as condições dos alunos ou dos jovens, paga-se o levantamento dessa mercadoria dada. Portanto, aqui sim, concordo como o Lauro diz, tem que ser uma política governamental de facilidade e de intercâmbio e de interação para que todas estas questões de doações, de questões também culturais, etc., não tenham esse encargo que é muito grande para as pessoas. Lá. Sim, sobretudo tudo o que é ligado à cultura e à educação devia de facto ter essa prioridade. Exatamente. Muito bem, vamos terminar, Lauro. Uma intervenção final da sua parte. Lauro Moreira. Eu? Sim, uma Não, intervenção tudo bem final para da mim. sua. Eu agradeço muito pela paciência de me ouvir. É sempre um privilégio. Encontrá-los logo. É sempre um privilégio. Bem, eu gostaria de terminar com uma nota positiva. Apesar de tudo, as coisas avançam. Enfim, certamente mais devagar do que aquilo que todos desejaríamos, mas vão avançando. Aliás, eu lembro, por exemplo, até relativamente ao conceito de lusofonia, eu lembro-me de uma conversa, enfim, que terá mais de 15 anos, ou cerca de 15 anos, com o Lauro Moreira. O Lauro Moreira, enfim, até por amigos comuns, o já falecido Amândio Silva, esteve na Gênese do Mil, e eu na altura lembro de ter uma conversa com o Lauro Moreira sobre o próprio conceito de lusofonia, que era um conceito ainda problemático, ainda causava alguns engulhos em muita gente. E o Lauro Moreira disse, até hoje. E eu fixei, disse-me assim, não se preocupe, Renato, isto com o passar dos anos é um conceito cada vez mais pacífico e mais aceito. Eu tenho verificado isso, pelo menos em Portugal. Hoje abre-se um jornal, abre-se a televisão e fala-se pacificamente, sem qualquer fantasma, de lusofonia, de cultura lusófona, de festival lusófono, de cinema lusófono. Isso por si só é um sinal positivo, e gostaria de terminar este debate com essa nota positiva. Vou então terminar a nossa gravação.